nos diz assim, a palavra de Deus: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha muita saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Santíssimo Deus, mais uma vez nós te rogamos, porque nós temos somente ao Senhor para recorrer. Somos pobres espiritualmente, somos falhos, finitos, pecadores, mas ao mesmo tempo regenerados pelo poder do Teu Santo Espírito em nossa vida, que nos ajuda a cada momento a estarmos avantes no progresso da obra de Cristo. Nós estamos essa noite por conta desta graça que nos conquistou através da beleza do Evangelho de Cristo, a loucura da cruz, a loucura da pregação, mas é a sabedoria de Deus. E nós nessa noite suplicamos mais uma vez que o Senhor possa derramar avivamento em nossas vidas, como cantamos nessa noite. O avivamento começa por cada um de nós, pela Tua igreja, em primeiro lugar, reconhecendo os nossos pecados e buscando a Tua santidade. Santidade esta, que é por excelência somente Tua. Tu estás separado, ó Deus, de toda a criação, porque o Senhor é santo de maneira absoluta. O Senhor é separado do pecado e por isso nós merecíamos a condenação, o inferno, mas aprove ao Senhor enviar Jesus para nos salvar. E a sua justiça, que foi perfeita, apaziguou a tua ira, ó Deus, na cruz do Calvário. E através disso, o Senhor Jesus foi para a direita do Pai e enviou outro Consolador. E Ele está em nossos corações, habitando, clamando Abba Pai, em cada crente humilde, que foi regenerado por Ti, e que nós precisamos continuamente desse desenvolvimento em nossa salvação. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, reto e inabalável, para vivermos a vida santa, comum, simples do Evangelho, mas ao mesmo tempo termos esse vislumbre de que o Senhor está às portas, de que o Senhor retornará para buscar o Teu povo. Não nos permite, ó Deus, esquecermos dessas verdades e dessas promessas, pois estamos firmes nelas. Te pedimos que mais uma vez o Senhor possa falar conosco, possa encher o nosso coração de alegria, de contentamento, mesmo diante das dificuldades, de aprender um pouco mais das Escrituras e de vivermos mais e mais para a Tua glória. É isso que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma nova sessão da carta de Paulo aos Filipenses. Este parágrafo se inicia no versículo 19, que nós acabamos de ler nessa noite, e vai até o versículo 30, quando Paulo passa a elogiar dois cooperadores de suma importância nessa igreja, que ele coloca aqui, ele denomina Timóteo e Epafrodito. E é muito interessante quando nós vemos este parágrafo à primeira vista, diante de toda a nossa argumentação, logo no capítulo 1,
quando o apóstolo Paulo está alegre com a igreja, ele está contente, ele ora por esses irmãos, ele observa a situação de cada um, ele está preso e ele afirma que toda aquela questão do seu sofrimento contribui para o avanço do evangelho, tanto para os crentes de Roma, como também para os descrentes, onde eles ouviram o evangelho através das suas algemas e das suas cadeias. No capítulo 2, ele passa a exemplificar a vida correta, a humildade em nossos corações, quando nós colocamos o interesse do outro em primeiro lugar. Ele finaliza colocando o exemplo de Cristo e depois o desenvolvimento dessa salvação, o querer e o realizar de Deus, através de Deus em nossa vida, nos capacitando para ter esse desenvolvimento. E depois o foco de nós sermos luzeiros neste mundo tenebroso. E no meio desse desenvolvimento, de repente, ele coloca esses dois personagens, Timóteo e Epafrodito. Um pouco diferente das demais cartas do apóstolo Paulo, quando nós temos algumas saudações que ele coloca no final da sua carta. Como a gente conhece muito bem, Romanos capítulo 16, quando ele está recomendando, tendo saudade daqueles irmãos, ele coloca uma lista de várias pessoas que têm contribuído para o evangelho de Cristo Jesus. Normalmente, quando Paulo dedica algumas questões ou elogia alguns cooperadores, nós vemos poucos versículos, como por exemplo também em Colossenses capítulo 1, versículos 7 e 8, quando ele elogia Epáfras, provavelmente o fiel ministro ali, aquele cooperador ou o pastor daquela igreja, quando ele está perseverando no evangelho diante das realidades de Cristo Jesus. E ele dedica apenas 2 versículos, quando a gente observa nessa relação, não no final, mas no início ou no meio de uma carta, para elogiar algum cooperador. Mas aqui Paulo, ele tem uma abordagem diferente. No meio da carta, ele dedica aqui 12 versículos para testificar a importância de Timóteo e de Epafrodito no crescimento, no desenvolvimento da salvação. E por que o apóstolo Paulo faz isso? Possivelmente nós temos 2 razões. Em primeiro lugar, Paulo percebeu que os problemas enfrentados por esta igreja exigia uma atenção pessoal urgente naquele contexto. Ele estava preso em Roma até o seu julgamento, e diante disso ele planeja enviar Timóteo como seu representante. E através disso, Timóteo também iria colocar a sua autoridade diante do reconhecimento do apóstolo Paulo naquele contexto. Então, possivelmente, esta é a primeira razão do porquê ele dedica todos esses versículos para testificar a importância desses 2 irmãos modelos para a igreja de Jesus naquele momento. Em segundo lugar, tendo acabado de retratar Cristo como um exemplo de servo de Deus de mente humilde, Paulo queria apresentar outros 2 modelos, servos. Assim como Jesus Cristo, que foi humano, que foi capacitado pelo Espírito Santo, também nós temos essa relação de pessoas que seguem o exemplo de Jesus e que continuam a obra de Cristo em suas vidas, também demonstrando o modelo que eles devem ser para a igreja de Cristo diante daqueles conflitos que a igreja de Filipenses estava passando. Os irmãos não devem esquecer que o contexto era a desunião, eram as murmurações, eram as contendas, e Paulo agora tem esse intuito no progresso de colocar 2 irmãos exemplares, 2 indivíduos para a vida cristã, para o ministério em nossas vidas. Então essa passagem envolve não apenas assuntos pessoais, mas Paulo tem esse intuito nessa questão crítica da carta, dessa desunião, colocar 2 irmãos que eles conhecem muito bem. Epafrodito, que possivelmente trouxe as ofertas e foi com a sua vida diante de Cristo a Filipos com a carta do apóstolo Paulo. Ele levou pessoalmente essa carta quando o apóstolo Paulo, ele colocou Epafrodito para retornar, vamos dizer, para o seu lar, que ele tinha saído para enfrentar muitas questões, ao ponto de quase morrer, o apóstolo Paulo vai dizer, para trazer as ofertas e, ao mesmo tempo, saber como o apóstolo Paulo estava. E eu acredito que o grande ponto de contato que essa passagem traz para as nossas vidas é a bênção de homens ou pessoas transformadas pela graça de Deus. Talvez você esteja nessa noite desanimado com a falsa religiosidade de pessoas que dizem ser cristãs. Porém, eu quero convidar a vocês a primeiro olharem para esses 2 exemplos.
observarmos biblicamente, que é a palavra de Deus inspirada, que nos instrui, que é reta, que é boa para todo o ensino de Deus, esses dois exemplos como demonstrativos da graça de Deus. Aqui vemos o tipo de crentes que devemos ser. Meus irmãos, nós não devemos rejeitar a Igreja de Cristo com base numa fraca representação do cristianismo, daqueles que estão diante, como muitos denominam, graça barata. A graça barata é aquela que nós só olhamos para a graça de Deus, fomos salvos, mas não temos a percepção de que dessa graça, que foi tudo para Cristo, ela conquistou a nossa vida e ela faz algo maravilhoso, que é a transformação. A graça barata, que muitos têm intitulado, ela não faz jus às Escrituras, mas nós temos diante desses irmãos e de vários outros a graça pura e especial de Cristo, que é radical. Quando nós recebemos a graça de Deus em nosso coração, a Bíblia nos informa que radicalmente nós somos transformados por ela. Nós vivemos de maneira diferente. E esse é o ponto do apóstolo Paulo: vidas transformadas pela graça de Deus. E essas vidas que são transformadas pela graça de Deus exemplificam, ou são tipos, modelos para nós observarmos e vivermos, porque essa graça conquistou essas pessoas de tal forma que nós podemos olhar para essas pessoas e vermos o exemplo de Cristo, o testemunho de Cristo, a saúde, a percepção, a cosmovisão de todas essas questões que a graça de Deus faz em nossa vida e o apóstolo Paulo tem a nos ensinar. Então nós podemos estudar ou estruturar essa passagem de duas maneiras bem simples. Está bem simples aqui nos versículos, ela é bem fácil de ser delineada. Os versículos 19 ao 24, nós temos o exemplo de Timóteo, e os versículos 25 ao 30, nós temos o exemplo de Epafrodito. Nessa noite, por conta do tempo e sermos mais objetivos, nós iremos ficar apenas com o exemplo de Timóteo. O que nós podemos aprender com o exemplo de Timóteo, diante dessa relação de ele ser um modelo para a igreja de Filipos, naquele contexto de desunião, de tudo aquilo que aqueles irmãos estavam passando, ele exemplificando o paradigma de Cristo em sua vida. Paulo, ele vai elogiar Timóteo por seu profundo amor e preocupação. São dois focos de Timóteo que nós podemos aprender diante das características deste irmão amado aqui no texto. Então, versículo 19, a primeira coisa, sua decisão de enviar Timóteo. Paulo tem essa decisão, devido à sua prisão em Roma, diante do julgamento. Paulo sabia que não poderia chegar a Filipos para resolver os problemas tão cedo. Então haveria algo urgente e ele resolve enviar Timóteo mais à frente para que ele pudesse observar certas coisas e depois passar o relatório diante do contexto aqui do seu julgamento futuro, breve. Paulo não sabia o momento exato do seu julgamento, mas ele tem a certeza de que, enviando Timóteo, Timóteo será o seu representante e irá testificar de Cristo em vossos corações. Então veja que no versículo 19 ele afirma: espero, porém, no Senhor Jesus. Paulo, logo no início, quando tem essa percepção de enviar Timóteo, ele entende que todos os seus planos dependem da vontade de Deus. Ele espera no Senhor, porque o mundo ou a pessoa secular só pode confiar no acaso, nos preparativos mundanos em relação ao futuro. Pessoas ansiosas, pessoas preocupadas em saber, ou muitas vezes colocando toda a sua preocupação no amanhã. Mas Paulo entende que diante do seu breve julgamento, diante aqui da sua relação com Timóteo, de enviar Timóteo, tudo depende do Senhor. É o Senhor que tem a autoridade completa, é o Senhor que está diante da sua soberania nos eventos futuros. E Paulo, diante desse desejo, vamos dizer assim, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. E essa questão de ele mandar Timóteo, tudo dependia da vontade de Deus, e ele testifica isso em nossos corações. Continuando, ele vai afirmar: mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Como nós sabemos, Timóteo foi um jovem discípulo que se uniu ao apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, em Atos capítulo 16, quando Paulo chegou em Derbe. Depois ele foi para Listra, e a Bíblia nos diz que havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas seu pai era grego.
Mas a Bíblia nos diz que Timóteo era um homem, um jovem, que dava bom testemunho aos de fora, ao seu contexto, e Paulo, observando a vida de Timóteo, chama Timóteo para si, que a Bíblia mais à frente vai afirmar filho espiritual, ou meu filho na fé. Timóteo, a partir de agora, em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária, vai ter uma relação bastante próxima com o apóstolo Paulo. Podemos dizer, ele é o cooperador mais próximo do apóstolo Paulo. Ele tinha uma disposição bastante evidente em sua vida na relação com o apóstolo Paulo, e aqui ele testifica para esses irmãos nesta igreja de Filipos. A prova disso é que, mais uma vez, nesta disposição do Senhor, de Paulo aqui, e Timóteo também, ele nos diz, continuando o texto, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então veja, como Timóteo foi para Filipos, depois de Epafrodito, tudo indica, o progresso aqui, Epafrodito volta para Filipos, depois, mais à frente, Timóteo é enviado por Paulo, com a perspectiva aqui do apóstolo Paulo, de que os conflitos já tivessem sido resolvidos, porque a carta dele iria chegar na mão daqueles irmãos, iria ser lida para o povo de Deus, e eles iriam entender o que Timóteo estava fazendo quando ele chegasse, porque Epafrodito teria chegado primeiro com a carta, diante do relatório aqui missionário, e Timóteo testificando, sendo representante do apóstolo Paulo e também progredindo no evangelho nos corações daqueles irmãos. Então a primeira coisa, no versículo 19, esse anseio do apóstolo Paulo de enviar Timóteo. Versículo 20, versículo 21, o profundo amor de Timóteo por eles. Veja, nos versículos 20 e 21, Paulo mostra o profundo amor de Timóteo. Ele afirma, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Quando a gente olha para esse verso, ou para esses versículos, meus irmãos, nós temos aqui um elogio notável, um elogio profundo, porque Paulo mostra a profundidade desse amor. A profundidade do amor de Timóteo pela obra de Deus está na expressão ninguém. Não tenho ninguém de igual sentimento, não há ninguém como ele. Timóteo se aproximou tanto de Paulo, ele estava tão ligado com Paulo, ou a gente pode colocar aqui, né, uma alma gêmea, uma percepção, o mesmo pensamento, a mesma alegria, a mesma testificação, que literalmente aqui no texto, quando afirma, não tenho de igual sentimento, é o seguinte, não tenho ninguém de alma semelhante, não tenho ninguém de mente igual. Timóteo estava tão relacionado na obra missionária com o apóstolo Paulo, desde o momento que Paulo colocou ou testificou a sua vida perante ele, que ele se aproximou tanto de Paulo, que ele possuía um caráter, uma proximidade com o apóstolo Paulo de maneira especial, de maneira profunda. E o que torna Timóteo tão especial? Paulo vai dizer, ele vai cuidar dos interesses desses irmãos, que lá no capítulo 2, Paulo vai testificar que cada um precisa colocar o interesse do outro em primeiro lugar, e era isso que Timóteo sempre fez na sua vida. Para onde Paulo mandava Timóteo ir, ele ia. Ele era um servo de Deus, obediente. Então, Paulo aqui coloca diante dessa percepção o interesse, o amor, a preocupação de Timóteo. Ele vai cuidar dos vossos interesses. Ou seja, Timóteo tem a minha mesma mente, a minha mesma percepção, então ele vai representar a minha vida perante vós. O que Timóteo pensa, não se preocupe, que é como eu estivesse pensando no meu lugar. Ele está aí para testificar. E exatamente o que ele vai fazer é como se Paulo estivesse lá. E Timóteo, ele é enviado diante dessa percepção. E quando a gente chega em 2 Coríntios, que nós lemos nessa noite, no capítulo 11, versículo 28, quando o apóstolo Paulo fala que além das preocupações exteriores, Paulo se preocupava de maneira profunda pela igreja de Cristo. Ele foi açoitado, ele foi ultrajado, ele passou inúmeras dificuldades físicas, mas além disso, Paulo tinha um peso da preocupação pelas igrejas de Cristo. A igreja mais problemática, nós sabemos, foi a igreja de Corinto, e ele escreve para aqueles irmãos diante dos falsos apóstolos, que estavam tentando menosprezar a vida de Paulo, dizendo, olha, olhe para a minha vida, olhe para os meus açoites,
olha o que eu testifiquei, olha a minha pregação diante de vós. Além disso, a minha preocupação pela igreja de Cristo, vocês sabem disso, sede meus imitadores. E Paulo vai nos dizer que Timóteo, ele vai ensinar a esses irmãos o que é ser imitador de Cristo Jesus. É algo surpreendente. Paulo vai acrescentar essa declaração no versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, ou seja, os próprios interesses, não o que é de Cristo Jesus. Veja o contraste marcante. Tudo indica que Paulo está contrastando aqui, não Timóteo com os outros cooperadores, Tito, Lucas, o médico amado, mas provavelmente o contraste aqui é as qualificações do caráter de Timóteo. Quando a gente olha para Timóteo, tinha duas qualificações que eram ressaltadas aqui, que são ressaltadas pelo apóstolo Paulo: igual sentimento e vossos interesses. Timóteo tinha a mente de Paulo, vamos dizer assim, que era a mente de Cristo, mas também os interesses de sempre colocar a obra de Cristo em primeiro lugar. Então, esse contraste, essa comparação, provavelmente está aqui contrastando com o capítulo 1, o versículo 15 e o versículo 17, onde muitos irmãos estavam pregando Cristo, não com os motivos corretos, mas aqueles rivais do apóstolo Paulo pregando contra, vamos dizer assim, uma percepção egoísta, uma percepção não sincera, não pura. E Paulo coloca agora Timóteo nesse exemplo, mostrando que nessa continuação do capítulo 2, os interesses dos outros em primeiro lugar, a verdadeira humildade, o exemplo de Cristo, o desenvolvimento perante o mundo, Timóteo tem essa cooperação para comigo. Ele é uma pessoa, ele é um modelo que sempre colocou sempre os interesses dos outros em primeiro lugar. Portanto, Paulo deseja enviar Timóteo não apenas para que possa ouvir as novidades sobre os filipenses, mas também para que eles vejam Timóteo. Olhem para Timóteo, olhem para o seu amor, olhem para tudo o que ele está fazendo desde o início da sua caminhada cristã. Ele tem um amor profundo pela obra de Deus. Ele é um exemplo de comportamento que eu quero recomendar para vocês. Vocês olhando para ele, vocês estarão olhando para mim. Vocês olhando para o seu amor, vocês estão olhando para o meu amor. Vocês olhando para o seu comportamento em Cristo, vocês estão olhando para mim e estão sendo meus imitadores. É isso que Paulo tem, esse desejo aqui, quando ele fala nos versículos 20 e 21. O profundo amor de Timóteo. Mas os versículos 22 ao 24, nós temos agora o serviço fiel de Timóteo. O versículo 22 vai afirmar que Paulo estava enviando Timóteo não apenas por causa do seu compromisso com Cristo, vimos agora, amor, uma preocupação ao extremo, mas também Paulo vai enaltecer, acrescentar que ele tinha um comprometimento com o serviço do Evangelho. Veja, e conheceis o seu caráter provado. Caráter provado aqui significa a habilidade de Timóteo de suportar as dificuldades. Mas ele suportava as dificuldades com alegria. E Paulo coloca aqui que quando eles olhassem para Timóteo, a minha alegria iria se completar. Olhando para Epafrodito, a minha alegria ia ficar de maneira completa, porque esses irmãos são modelos na testificação dos vossos corações. Então isso é muito interessante, a habilidade de Timóteo de suportar essas dificuldades. E através disso, desse caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Então veja, os crentes de Filipos sabiam que isso era verdade. Porque Timóteo participou dessa segunda viagem missionária, no estabelecimento da igreja de Filipos, que Timóteo fez parte, e eles observaram isso desde o início. Timóteo não era algo novo para ele, eles já entendiam que Timóteo era algo importante, era um cooperador, e aqui Paulo estava estabelecendo mais uma vez esse vínculo, para que quando Timóteo chegasse, eles pudessem testificar e observar este irmão amado, este cooperador. A certeza de que, ao ouvirem Timóteo, estariam ouvindo o coração do apóstolo Paulo. Veja, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 4. Olha só.
1 Coríntios capítulo 4. Nós sabemos que Timóteo estava com o apóstolo Paulo quando ele pregou as boas novas em Corinto pela primeira vez. E aqui nós temos um exemplo do que Paulo estava fazendo em Filipos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17 afirma: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então veja a importância desse cooperador, Paulo trabalhando junto com esses irmãos missionários. O filho espiritual aqui de Paulo, Timóteo, mostrará o caráter de Cristo, a conduta. E os versículos anteriores nos mostram: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Timóteo iria ensinar a igreja de Corinto o que é ser imitador de Cristo Jesus. Quando Paulo escreve para Timóteo, nós temos uma expressão marcante. Em 1 Timóteo, observe comigo, no capítulo 1, o versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Paulo inicia mostrando a sua credencial apostólica pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, a carta é destinada a ele, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a expressão filho na fé, para alguns significa que Timóteo se converteu através da pregação de Paulo. Mas também, caso isso não seja a percepção de Paulo, porque provavelmente ele já era um discípulo de Cristo, o ponto também de filho é o progresso de Timóteo. Ele é um filho no sentido de que ele está sempre aprendendo com o apóstolo Paulo, e ele é verdadeiro em que sentido? De que ao longo dos anos a sua confissão não falha. Sempre a sua confissão é algo persistente. Ele é verdadeiro naquilo que acredita. A sua fé é sincera. Filho na fé, graça e paz. Então, ao longo dos anos, seu caráter foi sendo provado persistentemente e Paulo podia confiar inteiramente nele, diante dessa realidade. E outra expressão muito importante em 2 Timóteo, logo no início também, a despedida de Paulo diante desse servo amado, para que ele continue a obra de Cristo, na fortificação da graça do Senhor. Nós temos agora amado. Veja, capítulo 1, o versículo 2. Ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Basicamente aqui as palavras são idênticas à de 1 Timóteo 1:2, com a diferença de que aqui Paulo chama de meu amado filho. Então, verdadeiro filho na fé, amado filho na fé. E se os irmãos voltarem para Filipenses, esta companhia que é leal é destacada. Esse verdadeiro filho na fé, esse irmão amado, amado do Senhor para todo sempre. Veja, ele destaca nos versículos seguintes essa lealdade de Timóteo. Este, com efeito, é quem espero enviar. Então, os irmãos já sabiam de todas essas características que nós estamos vendo nessa noite. Então, logo tenha eu visto a minha situação, se referindo ao seu julgamento. Então, Paulo, ele retoma o versículo 19, e ele tinha a intenção de enviar Timóteo, mas ele queria esperar o momento desse julgamento breve para saber o momento exato de enviar Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era uma companhia importante para ele. Na sua despedida, ele fala para Timóteo vir atrás ele, trazer os livros, trazer a capa, os pergaminhos, para que ele possa ter uma relação ou uma despedida final, um companheiro, uma amizade incrível por conta dessa relação dupla que nós podemos observar aqui. Em primeiro lugar, por causa de Paulo,
espero enviar ele em breve, para que a minha alegria seja completa, mas ele precisa ficar comigo, Epafrodito vai na frente. Mas em segundo lugar, para vocês serem animados e atualizados a respeito da minha situação. Então, em breve, quando o meu julgamento, quando eu tenho uma certeza mais próxima, se eu vou morrer ou se eu irei ser liberto, Timóteo chegará com as informações para vocês, mas também ele irá realizar tudo conforme aquilo que Cristo tem colocado em seu coração. E ele finaliza no versículo 24, e estou persuadido, confiança, veja, mais uma vez, no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Confiança que logo seria liberto da prisão e assim conseguiria visitar os filipenses. Então, meus irmãos, essas são as bênçãos que nós aprendemos aqui com Timóteo, esse amor profundo, esse serviço no Evangelho e o desejo do apóstolo Paulo de enviar este irmão amado no Senhor. Algumas aplicações para nós finalizarmos o que temos visto agora há pouco, já que vimos a interpretação, agora percebamos algumas aplicações pastorais para a nossa vida. Basicamente, hoje, 3 aplicações. Em primeiro lugar, o que podemos aprender com o exemplo de Timóteo? Primeira coisa, uma vida centrada e dominada por Cristo. Uma vida centrada e dominada por Cristo. 2 vezes, mais uma vez enfatizando, versículo 19 e versículo 24. No Senhor Jesus. E o versículo 24, estou persuadido no Senhor Jesus, de que também eu mesmo verei em breve. Então veja que Paulo é incapaz de pensar que ele pode fazer alguma coisa sem Cristo. É incapaz. Ele não chega a nenhuma decisão a não ser nos termos de Cristo. Tudo o que eu faço, Cristo está sendo colocado nesta situação. Cristo controla o meu pensamento, Cristo controla esta prisão, Cristo controla a minha vida. E eu diria que aqui, em primeiro lugar, é a característica do servo de Deus, a característica primária do servo de Deus é uma vida dominada pelo seu Senhor. Nós que éramos escravos do pecado, o pecado que nos governava, e Paulo começa essa carta mostrando escravos de Cristo, servos de Cristo Jesus, Paulo, Timóteo, todos esses irmãos mostrando para aquela igreja, mostrando para nós que a nossa vida deve ser uma vida mantida, rendida, controlada pelos passos de Cristo Jesus. A nossa vida deve ser uma vida rendida aos pés do Mestre. Como temos cantado nessa noite, foi pelo seu amor, que nos conquistou na cruz do Calvário, Ele nos salvou dos nossos pecados, e agora nós que somos escravos dEle, nós que temos um relacionamento com Ele, devemos ter uma vida centrada, controlada pelo seu prazer, pelo seu amor, pelo seu compromisso de estarmos aqui nessa noite, em percebermos que estamos louvando ao Senhor das nossas vidas. Estamos fazendo tudo rendidos aos seus pés. E quando nós sairmos do culto nessa noite, tudo que formos fazer sempre será rendido aos seus pés, porque Ele nos governa para todo sempre. Ele nos conquistou através da cruz, a sua ressurreição, e nós estamos nesta noite, neste momento agora, reconhecendo isso em nossas vidas. Servos de Cristo Jesus, uma vida dominada por Cristo. Não chegue a nenhuma decisão, jamais, sem colocar Cristo lá. Tudo que você for fazer, lembre-se de Cristo. Lembre-se do Senhor Jesus. Lembre de colocar Jesus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Uma vida dominada por Cristo. Segunda aplicação. Uma vida de profunda compaixão pelo próximo em Cristo. Uma vida centrada em Cristo. Mas automaticamente isso nos leva a uma vida de compaixão pelo próximo, em Cristo Jesus. Os versículos 21 e 22 vai nos afirmar isso. Muitos buscam o seu próprio interesse, não o que é de Cristo. Vocês conheceis o caráter dele. Ele serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então vejam, meus irmãos, que servir a Cristo envolve servir os outros.
Uma vida dominada por Cristo automaticamente nos coloca em relacionamento uns com os outros. É o amor de Jesus pelo próximo e pela sua glória na vida da igreja. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, uma percepção de sermos servos de Deus, é nós se doarmos uns pelos outros. Não é servir a nossa agenda egoísta, o que eu quero, o que eu busco, mas é o que Cristo quer. É o que Cristo nos ordena. É a vida de Cristo em nós, uns com os outros, e Timóteo possuía este caráter caloroso, altruísta, centrado em Cristo. Timóteo é o tipo de crente que servirá à igreja, não por motivos egocêntricos, mas os interesses de Cristo. É os interesses de Cristo, meus irmãos, que nós devemos buscar e ansiar. E entre esses interesses do apóstolo Paulo, quando Timóteo estava colocando em primeiro lugar o interesse daqueles irmãos, era a unidade da igreja. Timóteo está sendo colocado aí para testificar do seu comportamento. Olhem para a nossa amizade, é uma amizade de união em Cristo. Não há algo impuro entre nós, há sempre sinceridade, companheirismo, diálogo, sempre entre nós, no corpo de Cristo. Observem a nossa relação, olhem para Timóteo, o seu coração flui de um coração encantado pela compaixão de Cristo. Encantado por aquilo que Cristo fez por nós, não a nossa agenda, não aquilo que a gente tem ou almeja. Meus irmãos, não devemos servir para termos admiração das pessoas. A nossa admiração deve ser a glória de Cristo. O único nome importante aqui é Jesus, o Senhor de todas as coisas, onde todo joelho se dobrará. Todo joelho. Portanto, busquemos humildemente o bem dos outros à luz de como Jesus derramou sua vida por nós. Por que eu preciso perdoar? Porque Cristo me perdoou, pecador miserável, que não merecia o amor de Deus, mas Cristo me amou, sendo eu ainda pecador. Eu devo fazer a mesma coisa que Cristo fez por mim. A compaixão de Cristo em nossos relacionamentos. Então, o segredo é tirarmos o nosso egoísmo. O segredo, meus irmãos, é não vivermos em admiração das pessoas. O segredo é vivermos olhando sempre para Cristo. Os interesses de Cristo, a sua glória na vida da igreja. Essa é a percepção que nós devemos ter. Que nós devemos almejar uma vida com uma profunda compaixão pelo próximo em Cristo. Timóteo serviu o Evangelho. Em todos os momentos da sua vida, sempre observando essa realidade. E a terceira aplicação, por fim, meus irmãos, uma vida de amizade em Cristo. Primeiro, uma vida dedicada, dominada por Cristo. Segundo, uma compaixão profunda. Mas em terceiro lugar, uma vida de amizade em Cristo. Paulo vai nos ensinar a importância de termos companheiros e amigos leais em Cristo. Isso é muito importante. Como vimos, Paulo valorizava a companhia de Timóteo. Timóteo foi um verdadeiro amigo, que ajudou Paulo em suas maiores dificuldades. O que fez de Timóteo ser um grande amigo ou um grande companheiro? Acredito que seja o seu serviço, a sua companhia em Cristo, com Paulo e com as demais pessoas. Nós devemos cuidar dos outros como Cristo cuida de nós. Essa é a percepção. Aqui está a amizade do Evangelho. Cristo cuida de nós. E por que nós não iremos cuidar do próximo? Cristo nos dá tudo. E por que eu não quero também o bem do outro? É a amizade do Evangelho. E, meus irmãos, nós precisamos perguntar se nós temos esses amigos aqui. Nós que estamos em um mundo tenebroso, conversamos com muitas pessoas, estamos em relação com muitas pessoas, muitas cosmovisões. Nós aprendemos aqui a importância de termos amigos, mas amigos leais em Cristo. Você tem amigos? Se sim, continue nessa relação. Se não, busque urgentemente.
Você é um amigo assim como Timóteo para Paulo? Se sim, continue. Se não, busque uma companhia duradoura, onde você possa ser exortado em Cristo, ao mesmo tempo exortar pessoas em Cristo, ter uma amizade profunda, duradoura, não apenas nós estarmos relacionados em termos um jantar, uma festa, aquela coisa, mas momentos em que nós podemos ser leais e exortarmos e confessarmos os nossos pecados uns para os outros. Essa era a relação de Paulo e Timóteo. Está presente, mas está presente falando a verdade em Cristo. Está presente ouvindo que nós precisamos, muitas vezes, ser edificados, consolados, sermos fortalecidos em nossas fraquezas. Recebermos a oração, o apoio, o recurso necessário em Cristo Jesus nos momentos de dificuldade. Nós que temos famílias, muitos aqui casados, precisam dessa amizade aqui. O esposo com a esposa no Evangelho, o diálogo em Cristo, o momento onde nós iremos ser fortalecidos através do poder de Cristo em nossas famílias, em nossas relações, os devocionais, a oração pela manhã, a oração à noite, o momento em que nós paramos um pouco e nós afirmamos um para o outro, nós precisamos crescer em Cristo. Há algo que nós precisamos consertar. Deus nos uniu nesta amizade em Cristo para que possamos ser fortalecidos no Senhor. A amizade do lar, a amizade da bênção da minha esposa em perceber que ela tem um bom conselho para o meu coração, onde muitas vezes nessa liderança preciso ouvir o conselho altruísta de Cristo em seus lábios. Muitas vezes o filho que nos ensina, nós estamos tão irados com os nossos filhos, queremos sempre disciplinar, bater e etc, e às vezes precisamos parar e conversar. A amizade, a lealdade, o companheirismo através do Evangelho. Mas também as amizades, irmãos que Deus nos coloca, jovens uns com os outros. Percebemos a importância de estarmos dialogando e buscarmos a santidade de Cristo, fugirmos deste mundo tenebroso e estarmos sempre unidos, fortalecendo o nosso vínculo em Cristo Jesus. As senhoras a cada dia fortalecendo o exemplo de ensinar as mais jovens. E nós jovens aprendendo com os mais idosos. Meus irmãos, essa amizade é a amizade que Cristo tem para nós e nós precisamos testificar isso em nossos corações. A importância de nós termos amigos leais em Cristo. Que Deus nos abençoe desta vida centrada, desta profunda compaixão, mas ao mesmo tempo de termos laços fiéis, salvadores em Cristo, para termos pessoas que nos ajudem a crescer mais e mais em Cristo Jesus. Então, nessa noite é um momento oportuno. Você que está distante de algum amigo, retorne. Os amigos são bênção de Deus para nós sermos fortalecidos nessa jornada espiritual. Amém? Deus abençoe pela sua palavra nessa noite.